Bem-vindos ao universo neuropsíquico com hipnóloga Miriam Cunha e psicólogo Eurico Mesquita. Alô, galera exploradora da mente! Estão prontos para mais um capítulo de exploração da nossa mente, do nosso subconsciente, do nosso consciente, de tudo que nos afeta emocionalmente, mentalmente neste planeta? Pois hoje nós vamos navegar, não sei se é a palavra navegar, mas nós vamos mergulhar fundo. Vamos, Vamos mergulhar fundo, né? Porque a gente vamos vai. mergulhar, somos psiconautas. Os psiconautas, é. Então, a pergunta aí para vocês, vocês já pararam para pensar como as feridas da infância ainda moldam as suas escolhas, suas relações e até a sua voz interior? Pois é, então hoje a gente vai explorar um território que é delicado, mas é revelador, necessário, né? A gente navegar, tá falando, navegar, é necessário a gente Não deixa de se ser navegar aprofundar, mesmo. navegar também, que é o trauma infantil, né, e as cicatrizes emocionais que deixa na nossa vida adulta, né? Crianças feridas, adultos em silêncio. Isso é um O título bonito, legado, isso, né? o legado invisível do trauma infantil. E o pior é que é invisível mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente deixou para trás, botou debaixo do tapete, não pensa mais, mas está ali atuando, né, no nosso subconsciente, trazendo reações que a gente nem sabe por quê, ou a gente não sabe se não explora, né? Mas como a gente vai explorando, a gente vai descobrindo o porquê de certas reações, e aí pode ressignificar isso, né? Pode modificar essa programação. Basicamente é uma programação, você não acha? Na verdade é o que a gente vê, né? O trauma infantil trata-se de qualquer experiência emocionalmente intensa que a criança ainda não tem recursos para processar, elaborar isso, né? A criança ela não tem assim ainda a capacidade de discernir as emoções, né? Eu estava fazendo interpretação para um tratamento com autistas e a terapeuta estava explicando para os pais que as crianças não têm essa capacidade de discernir as emoções, o autista ainda mais, tem mais dificuldade ainda. Então elas estavam trabalhando com uns quadrinhos assim que mostravam as caras das emoções, mas como é que você está se sentindo? Você está sentindo mais assim, a cara de zangado ou de triste? Isso aqui é triste, né? Aí ensinando para a criança que emoções eram aquelas que ela estava sentindo. O que você acha desse tipo de Porque approach? quando a gente fala de autismo, né, que o famoso, a ideia do o cérebro atípico, né, assim, Uhum. basicamente eles têm uma grande dificuldade de copiar comportamentos, né? Então, como nós vamos adotando automaticamente várias coisas que vão acontecendo, por exemplo, bom dia, né, e tal, né? O teu cérebro já reage automaticamente a essa frase, né? Como eles não têm, uma outra coisa que eles não têm é muitas vezes uma previsibilidade de toque, de luz, né? Então ele não espera que vai acontecer. Ele tem realmente uma deficiência Uhum. nessa história. Ou seja, que para Mas criança normal já é difícil, para eles é mais difícil ainda. porque, na verdade, por isso que eu digo que o cérebro é atípico, né? Porque, na verdade, é diferente do nosso, né? Então, ele não está vendo a realidade como a gente vê, né? Então, muitas coisas, né? Por outro lado, por eles serem isso, eles ganham no hiperfoco, né? No hiperfoco, ou seja, Uhum. você pode reparar que grandes pessoas, acho que, né, do futebol, pessoas assim que são muito conhecidas, né? Hoje se sabe que eram autistas, né? E dentro dessas experiências emocionais intensas, né, que a criança não consegue processar,
estão abandono, né, abuso, negligência, violência doméstica, bullying, né? Tem mais alguma que você pode pensar sobre isso? Eu gosto muito da ideia do Winnicott, que na verdade é assim, quando na infância você não recebe um cuidado devido, um amor devido e etc, né? Assim, né? Você começa a criar máscaras emocionais para lidar com esse tipo de coisa, né? Então, eu, salvo engano, ele trabalhava com crianças, né, que foram abandonadas, assim, de coisa de guerra, e ele conseguiu ver muito claramente isso, né? Uhum. Assim, mas, assim, né, por outro lado, né, assim, né, Só uma pausa, certo... assim, para quem não sabe, né, quem era o Donald Winnicott, ele era um psicanalista britânico, né, e introdutor do conceito ambiente suficientemente bom. Porque É ele porque, na queria. verdade, naquela época, né, naquela época, ele, salvo engano, ele era a gente não tinha muitas essas ideias da psiquiatria e tal, né? Então, ele era um pediatra, né? Assim, né? E ele começou a estudar, né? E participar. Então, ele, de certa forma, ele foi um expoente, mas muito pouca gente fala nele, né? Tem outras pessoas que, mas para esse tema, né? Ele é um autor muito interessante. Eu acho que vale a pena, né, dar uma pesquisada, né? Ou seja, Assim, ele achava que quando os pais ou as pessoas que estavam cuidando da criança não ofereciam ou não oferecem, né, uma base segura, aí a criança pode desenvolver um falso conceito de si mesma, ou seja, uma máscara emocional para isso, se exatamente. adaptar às exigências do ambiente. Como é que a gente pode. Na verdade, essa máscara ela é criada quando o suporte, né, ele não é suficiente, né? Então, é um mecanismo de defesa que você vai criando, né? Assim, por isso que no o fim que a gente, que seria o fim do processo seria você começar a reconstruir a noção de self, de si mesmo, né? Por isso que ele criou uma ideia do pseudo-self, né? Assim, né? Hum, Você acha que você está lidando consigo mesmo, mas você ainda não se achou, seria um né? self mais a nível de proteção. Ele não é você, ele foi criado lá atrás, né? Para suportar isso, né? Mas aí isso vai Isso criar realmente um grande conflito, né? Porque até você descobrir isso e se reencontrar e descobrir esta é a pessoa que eu realmente sou. É porque, na verdade, né, e isso é percebido já no adulto, alguma coisa, né, pela repetição do processo da dor, né? Assim, você vê, existe uma repetição de certos padrões, né? Ele vai se repetindo, né? Você Então, poderia dar realmente, né? um exemplo dessa repetição de padrões? Deixa eu ver aqui, né? Na verdade, pode ser padrões, assim, até simples, né? Assim, né? Talvez assim uma coisa que me vem à mente, não sei, talvez a escolha de parceiros, Isso, entendeu? isso, isso é grande. Eu acho que a grande maioria das pessoas escolheu parceiros em suas vidas de acordo com o que viveu na infância, né? Porque existe esse conceito, como é que não é conceito, mas quando você está crescendo, você acredita que seus pais ou as pessoas que estão cuidando de você amam você, né? Aí você pega aquele É, comportamento e coloca um nome, né? Isso aqui é amor. Aí você encontra uma pessoa é, que se comporta com você dessa mesma forma, você ou
esse amor, essa pessoa me ama, eu amo essa pessoa, mas na verdade, você acha que isso seria a máscara do um falso self? A máscara era criada, a máscara é criada para satisfazer uma falta, né? Assim, né? Assim, Uhum. como você não recebeu carinho suficiente e tal, né? Você cria uma máscara para lidar com isso, né? E ela pode ser de diversas, pode aparecer de diversas formas, né? Na verdade, muito trabalho para melhorar isso, né? O terapeuta reparar numa forma de se tornar o cuidador que você não teve. Interessante. Mas aí também existe um perigo, né, da pessoa projetar no terapeuta essa Porque aquela carência, coisa né? é muito interessante, né? A Hum. dor não nomeada se disfarça de força, mas continua pedindo cuidado. Uhum. Nossa, vamos nos aprofundar nessa frase aí. Porque na verdade, é como se fosse o seguinte: você criou um padrão de personalidade que no passado, quando você é criança, você criou um self, uma identidade, né? Você criou uma identidade para lidar com essa falta de cuidado, entendeu? Assim, né? Esse é o famoso conceito dele do falso self, né? Então, na verdade, você recobraria esse self, né? Né? Que é o que seria o nosso até o encerramento aqui, né? O desligar das máscaras é o maior ato de amor com a criança que você já foi. Uhum. Mas aí é quando você primeiro, é quando você já toma consciência de que É, máscara, do que aconteceu, né? né? O problema do inconsciente é que você nem sabe que você está carregando uma máscara, né? Uhum, Porque uhum, você não, né? É por isso que a psicanálise é tão interessante, né? Porque você acha que é uma uhum. coisa e no trabalho, quando você vê, sai do outro lado outra. E Você, eu então eu acredito, não era isso, eu sou isso, né? eu vejo que a hipnose também ajuda muito nisso, porque você volta para o seu passado, buscando o que foi que ativou determinado comportamento na sua vida, e aí você acaba descobrindo essas emoções que você não processou, né? Perfeito. E aí você reescreve, né? Você ressignifica põe um outro significado nessa história, recria uma nova história e aí você modifica o presente, né? Você Então, quer ver uma coisa muito interessante, né? É, eu, eu atendo uma pessoa que ela tem, às vezes, ela tem uma grande necessidade de ajudar pessoas, né? Assim, né? Né? Assim, né? Ela se dá muito mal com isso, né? Porque é uma pessoa que está sempre disponível, preocupada e etc., né? Assim, uhum. ela Mas que já na verdade é percebe que uma ela, máscara, né? Não ela é é ela. exato, ela é alvo de, tipo, todo mundo se aproveita dela, né? Uhum, E ela uhum, percebe isso, então ela tem até medo de iniciar um relacionamento porque ela já sabe que ela vai se doar pra cacete, né? E vai se... uhum, Só que esse se doar, né, provavelmente é uma máscara que ela apareceu, né, para ela lidar com a situação lá. Porque se você é bom o tempo todo, entendeu? Você é menos criticado. Se você estiver sempre disponível, se você for aquela pessoa que estuda, o exemplo da família e tal, na verdade, você acaba sendo até deixado para o lado, porque você não dá o problema, né? Vamos dar atenção para quem dá problema. Aí a rejeição aumenta mais ainda, né? uhum, Aí esse é que é o problema. A pessoa cresce, né? Assim, no trabalho ela se dedica demais, até uhum. subutilizada por esse processo, né? Você vê essa marca, né? Eu Mas a passei pessoa está por isso. Eu em passei por profimento, isso. passou, né? Pois é, a Uhum, pessoa está em sofrimento profundo porque a máscara que ela levantou é ser legal, ser legal, ser legal. uhum, Só que aí é que está, assim, ninguém pode ser legal o tempo todo, até porque o amor incondicional, ele
de certa forma, ele é maléfico. É aquela coisa assim, é porque eu te amo que eu não Hum, quero que você faça isso, Mas aí entendeu? não é É porque eu te incondicional, amo. né? É um amor que Não, não. eu estou Hum, condicionando, eu estou te condicionando condicional. um amor, eu estou Condicional. condicionando Condicional. o Uhum, amor, né? uhum, Olha, assim, né? Eu falo para você, meu pai, que você não deve fazer isso, é porque eu te amo, uhum. né? Assim, por isso que eu estou dizendo que você tem que parar de fumar, por isso eu tenho dizendo que você tem que parar de beber, porque, né? Assim, né? Agora, se você o tempo todo é um sim infinito, né? Assim, e etc., as pessoas vão montando e você vai se desgastando, né? E não tem como satisfazer E isso o tempo todo, terrível. porque E para se você você for aprender a legal dizer com todo não, mundo o tempo todo para ser aceito, é terrível, porque é você está assim, o né? tempo todo se magoando, dizendo sim, porque você tem essa necessidade de aprovação, né? Geralmente é uma necessidade de aprovação. Não houve aprovação quando você era criança, o suficiente para você se sentir, né? Houve algum tipo de controle, e aí você traz essa máscara e você, não, eu vou ser boazinha, porque aí todo mundo vai me aceitar, eu vou ser incluída em tudo, né? E é uma máscara, e você está só se magoando, Pois criando. é, né? Por exemplo, às vezes, por exemplo, assim, às vezes eu estou tendo que tirar uma máscara, vamos dizer assim, né? Não é tirar, né? Trabalhar, né? Esse tipo de coisa com pessoas com seus quase 40 anos já. Ah, é, mas é isso, você não tem idade. Se você não Não trabalhou tem. isso, Vai seguindo. é, Mas você repara, né? Porque aí a mãe envelhece, você se dedica integralmente àquilo e etc. Mesmo a pessoa sendo pisando em você, você ainda está hum, lá com cara de o Ronald McDonald's emburricado de amor, né? uhum. Aquela coisa, eu sou sempre feliz, né? Mas assim, Um exemplo né? do que pode levar a isso, digamos, uma mãe narcisista que não tem como você satisfazê-la para que ela fique feliz, mas você acha que é sua responsabilidade A mãe fazê-la narcisista, feliz. ela já começou mal, porque ela já não deu o que você precisava, né? Uhum, A atenção suficiente na infância. Ela já causou o problema, o primeiro problema o uhum. que Winnicott via, né? Assim, né? Porque assim, né? Faltou isso lá atrás, entendeu? É aquela coisa, A minha né? mãe não amamentou por um sistema narcisista, de não querer arruinar o peito. Aí ela própria não criou, não produziu leite, né? Então nem ela sabia que esse mecanismo que estava acontecendo com ela, mas vai afetando geração em geração até que alguém quebra com esse padrão e não passa adiante. Mas caso sério. Na verdade, a criança ferida, né? Ela pode se tornar uma pessoa tanto dessa forma como o oposto, né? Ela pode se tornar Também, extremamente violenta, também. Uhum, né? Extremamente desfuncional socialmente, sabe assim, né? Porque uhum. ela não viu amor, né? Ela não viu, né? Então ela só nutre raiva, vingança, né? Ela tem em excesso isso. É aquela coisa, né? Como é que nesse caso específico, né? Como é que você é o famoso assim? Como é que você vai dar uma coisa que você não tem, não viu, né? É como tentar explicar para um alienígena sabor de morango. Não tem como, ele tem que provar, né? Por mais que Mas é você fale azedinho, vermelho e tal, a mesma coisa que leva ao conceito de que você não pode amar ninguém se você não se ama. Ou seja, se você não tem a própria experiência de se amar, né? eu acho complicado isso, porque amor é um termo muito subjetivo, né? Mas se a gente colocar assim, né, uma certa atenção, por exemplo, assim, quem recebeu um carinho profundo, assim, né, entendeu e é capaz de dar, assim, né? Quem não recebeu é como se você estivesse falando uma linguagem que ele não viu,
Então, às vezes, assim, né, a pessoa não te dá porque ela não tem mesmo, né? E na prática, isso é muito ruim, né? Porque ou ela aprende isso tardiamente, né? Ou, assim, né, a pessoa vai morrer quase que um tirano, né, na vida de muita gente, né? E diante da toxicidade, né? Tipo, eu sou uma pessoa que se, por exemplo, quando eu estou diante de algum setor neurótico ou complexo de uma personalidade, o foco central de uma neurose, ele não se modifica, assim, né? Na maioria das vezes, a pessoa leva a vida toda carregando aquilo ali. Para Uhum. houver uma mudança naquilo ali, é muita porrada, né? Assim, né? Para você, né? Desentortar essa direção, né? Assim, você tem que ter uma percepção, né? Ou seja, você tem que estar em sofrimento mesmo para buscar alguma coisa que, porque E senão você eu não. acho, eu acho que isso está assim relacionado com a inteligência emocional, né? Porque eh, até Mas não você muito quer ver uma tempo. coisa? hum, Se, por exemplo, se você tem vamos supor, você tem um chefe, né, que sacaneia todo mundo. Vamos supor assim, né? O jeito dele é esse, ele é meio narciso, e tal, beleza. Tá assim, né? Acontece que, assim, enquanto ele está nessa posição, ele pode ser, né? Assim, né? Mas um dia, por exemplo, né? Aí todas as pessoas fora do círculo deles têm uma opinião sobre ele. Mas ninguém pode fazer nada que ele está ali na posição do rei, né? Assim, né? Mas vamos supor que esse cara se apaixone por uma pessoa de fora que vê ele, né? Assim, né? A hum, única forma isso pode se tornar uma mola motivadora para ele se enxergar no espelho, né? E falar assim, pô, para mim ter essa pessoa tem que deixar de ser esse mané, né? De que eu estou sendo aqui, né? Então, assim, mas a maioria das vezes ele goza sacaneando as pessoas, né? E isso vai até o final da vida. Você pode reparar certas coisas muito interessantes, né? Assim, se você é só você lembrar dos seus amigos, os traços mais marcantes, estranhos na personalidade, você envelheceu com eles e eles mantêm o mesmo, né? Eles mantêm o uhum. mesmo traço, entendeu? Assim, às vezes, Como vamos supor, você está com um cara desde 18 anos, vamos supor, você está agora com, sei lá, 60. Aí você fala assim, porra, não é que ele continua fazendo isso daquela maneira? Não é que, uhum. porra, ele está ainda, sabe, ainda está igualzinho, né? Você Você mudou sabe muito, que né? Assim, você muda em essa, algumas coisas, mas noutras, a coisa está se repetindo, né? a mudança minha de para um outro país, e aconteceu muitas assim na minha vida, de Guatemala, Canadá, e quando eu voltava para um lugar e encontrava certas pessoas, elas estavam ali no mesmo, fazendo a mesma coisa, e eu tive essa sensação, eu falei, oh, nossa, eu não estou mais nisso, mas essas pessoas continuam na mesma coisa. Isso é bem interessante. Isso é uma forma de percepção própria de o quanto você mudou, né, o que que a experiência fez você mudar o, o trabalho interno, digamos. Tudo Verdade, é trabalho interno, né? o trabalho interno. É. E Isso é, como é uma porta da saúde mental, né? uhum, Porque isso aí é trabalhar a criança, né, que foi rejeitada, negada, e etc., criou máscaras, né? Essa máscara, né? Essa máscara ele chama de falso self, né? uhum, Porque no fundo, né, você não é aquilo. Até porque é uhum, impossível você ser certas coisas, né? Por exemplo, uhum. assim, não tem como você ajudar todo mundo o tempo todo, né? E outra coisa, aquela raiva violenta que você tá assim, né? Assim, essa disfuncionalidade leva o cara para cadeia, né? Uma, Muitas uma vezes das você vê, coisas
não vou falar nesse assunto, mas uma das coisas que me ajudou num aspecto particular de querer ajudar o mundo, né? Assim, foi a ayahuasca, porque na viagem da ayahuasca, a própria terra falando para mim, eu falei, eu permito que isso aconteça. Se eu quiser, eu sacudo tudo e acabo com tudo. Aí eu fiquei assim, poxa, não é a minha responsabilidade, muito menos querer tentar salvar o mundo de uma destruição, porque a própria Terra está permitindo isso. Mais uma vez a música do Raul Seixas, né? O planeta Terra é como um cachorro ovejo. Se ele não aguenta mais com as pulgas, se livra delas no No saculejo. sacudir, exatamente isso. Nossa, ele já tinha tido essa Essa sacação. eu tirei do baú, né? Baú do Raul. É, não tem como a gente não mencionar Ele fala assim: o a civilização se tornou tão sofisticada como um computador que uma criança com só palito para o motor. Uhum, É o que a gente está vendo, né? Assim, né? Tipo, por exemplo, eu precisei fazer um laudo, assim, e tinha que digitar algumas coisas, assim. Cara, assim, né? Sem brincadeira, o meu atendimento era de 30 minutos. Eu consegui, com o celular, fazer o laudo, atender a pessoa, imprimir. A secretária que fica fora das salas, né? Imprimiu. Eu assinei, carimbei, dei para o pai, né? E ainda atendi a pessoa em 30 minutos. Tipo assim, né? Tipo, porque eu coloquei as minhas ideias no prompt, rapidamente, ele criou, pá, 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 assim, e a pessoa ainda ficou, uau! Né? Assim, né? Porque em plano de saúde o tempo que eu acho absurdo, porque esse é o modelo médico, né? Não é o meu modelo para psicólogo, né? Em meia 30 hora, minutos acabou o seu tempo. em 30 É, minutos eu consigo dizer para você, pô, a sua dor aqui é estômago, né? Embaixo pode ser de divertículo e tal, né? De embaixo, mais uhum, embaixo do umbigo, talvez eu vou te recomendar uma tomografia e tal, sei lá, alguma coisa assim qualquer, mas em cima estômago, tem um eprazol, pantoprazol. Isso eu consigo falar para uma pessoa em 10 minutos, né? E receitar isso, né? Assim, é um uhum. conhecimento técnico que eu tenho que ele não tem, né? Assim, né? E pô, parece que é mágico, né? Mas assim, é simples, né? De certa forma, receitador, né? Agora, com a história da alquimia psicológica, não tem como, né? 30 minutos, a pessoa começou a despejar alguma coisa e já acabou, né? Há muito pouco tempo. Acontece comigo nas leituras também, porque nas feiras que eu vou e faço atendimento, também marcada 20 minutos a consulta. Mas eu não consigo ficar me guiando pelos 20 minutos, porque cada caso é um caso, né? E a pessoa está ali desenvolvendo a história, e aí de repente, né, nesse sábado passado, eu estava assim, totalmente, eu estava umas 2 horas atrasada na lista das pessoas. Você E a pessoa, sabe o que pessoa, que mas acontece? Sabe o que acontece comigo? Por hum, exemplo, assim, a clínica que ele tem várias salas, né? Então, o último horário é de 6 às 7 da noite, né? Então, às vezes eu passo 5, 10, às vezes ontem eu passei 17 minutos. Só que assim, né? Eu estava tão envolvido com o sistema que assim e é o último horário, eu relaxei, entendeu? Aí alguém bate na porta, bum bum bum. Opa, nossa sessão terminou aqui e tal, e etc. Porque senão se deixar, como eu estava mais relaxado, né, eu não consigo fazer essa coisa, sabe, do horário específico, né? porque Assim, o tempo, do jeito que o sistema nos ensina, é uma prisão, mas esse é um outro assunto. esse é Eu outro queria, assunto. eu queria fazer uma pergunta para você, porque o Hum. Donald Winnicott, ele dizia assim, não existe bebê sem o ambiente que o rodeia. A dor emocional da infância é sempre relacional.
Como é que você explica isso? Na verdade, a sacação interessante do Winnicott é que ele, vou dizer que culpa, né? Ele direciona muito o ambiente, né, que a criança está circunscida em volta dela, né? Assim, quem é que está? É uma mãe narcisa, né? É uma mãe amorosa, né? É alguém que te dá atenção, né? Como ele era pediatra, salvo engano, não me lembro disso, porque eu acho que ele cuidou de pessoas que perderam os pais na guerra, uma coisa assim, né? E foi Hum, a partir dessa várias incidências, né? Porque é como as doenças psiquiátricas, né? Como a gente fala até de uma forma bem brincadeira, elas são tecnicamente inventadas, né? Que não é que bem que elas são inventadas, né? É de tanto você ver repetir um mesmo sintoma, por exemplo, uma coisa razoavelmente recente, burnout, né? Que assim, catalogada, seria a palavra. burnout assim, Hum, né? É assim, né? Queimou, né? E você vê que quando você vê o sintoma nas pessoas, né? Você vê assim, pô, a ideia desse cara é legal, que parece mesmo que o cérebro queimou, entendeu? Ele fica uhum, disfuncional, para ele não quer ver mais o trabalho, ele está muito assim, né? Ele chegou no nível de estresse que ele não desenvolveu. Mas isso não sai em raio-x, não sai em exame de sangue, não sai nada. É por observação. Por isso que os grandes caras que lidaram com criança, todos eles, né, todos eles são pessoas que estão lá sentadas observando a criança brincar, criança brincar. A criança ela conversar com você através dos brinquedos, né? uhum. Né? Ela não tem capacidade elaborativa tão sofisticada, né? Ela E tal. projeta nas brincadeiras o que ela está vendo, É, né? é, Sem é ver. isso que ele coloca como objeto transacional, né? Assim, Uhum, o brinquedo vai saindo para se tornar um upgrade de realidade acima, né? uhum. Então, E, por exemplo, assim, todo mundo teve um ursinho, não sei se você repara, né? Um ursinho, um objeto transacional, né? De passagem, né? Eu tive um ursinho, ai, eu eu mandei um dava nome ursinho para para minha ele. mãe antes dela morrer. Como é que é? Eu dei um ursinho para minha mãe antes dela morrer. Você falou objeto de passagem. Ah, então você fez a junção. Bom, Mas eu acho que né? Não deixa de a ser um objeto idosa, transacional, né? o idoso volta a ser uma criança, né? Volta a ser uma criança. Aí é que É, tá, você sabe que tem idoso, né? Às vezes, né? Talvez o lado ranzinza de muito idoso possa ser uma máscara lá de trás que ela até hoje não foi curada, hum, com certeza. né? É porque tem pessoas que resistem muito a admitir que existem essas máscaras e que poderiam resolver isso com um tratamento, com uma terapia, É, né? E não verdade. admitem e vão levar isso até a outra vida, né? Porque o sofrimento não é o suficiente, né? E existe um impacto, né, no desenvolvimento do cérebro, isso Ah, tudo, sim, né, que a própria neurociência mostra como esse estresse infantil afeta o desenvolvimento do sistema nervoso, sim, né? A hiperativação da amígdala, o estado de alerta que daí, estado de alerta, é isso mesmo. como é que é o nome do hormônio que você emite quando você está em estresse? Esqueci o nome. Eu também tenho que tomar bastante magnésio Bom, trionato. É, bom, o- inibe o eu, córtex pré-frontal, ou seja, o raciocínio, é, né? Ou é seja, o lado. o efeito é muito, muito grande, o impacto é muito grande, né? Aquele, Eu me esqueci o nome eu me esqueci o nome dessa. Eu me esqueci o nome dessa. essa substância. É o hormônio do estresse, né? Uhum.
Você não está com o computador aí, não? Porque eu vou Deixa eu ficar até procurar. chateado se eu não souber. Se eu não Eu me também, lembrar, porque eu assim, sabe também aquela coisa de sei. velho? Sabe assim, pô, se eu não sair dessa com esse nome, sabe, eu vou me Cortisol. internar. Cortisol, Cortisol. boa. Puta, mas... A gente sabia, só que não. A gente, pois é, cara, Era. assim, né, primeiro que é um mar de informação, né? Assim, Uhum, primeiro que a gente não está tratando. Se a gente fosse especialista completo no assunto, né? A gente domina, vai para frente e para trás. Mas assim, a gente é full spectrum, né? uhum. Então, full spectrum, ninguém, não vou me lembrar entendeu? De muitos nomes, assim, né? Mas tem Se, umas talvez, palavras que às vezes elas talvez se eu fosse um fogem. neurologista, né? Que eu lido com o Essa palavra todo linguajar dia. direto, Uhum. isso aí tá dentro, né? Mas assim, por isso É. que a gente tem que dar um desconto para gente, né? E Além da agora eu tô idade. pensando assim no cortisol, eu dou desconto. Né? Sem falar quantos anos a gente tem, né? Dou É, desconto. Mas o cortisol me fez uma conexão agora com a inflamação, porque o seu organismo começa a ficar saturado de cortisol por um sistema de estresse interno que pode até acontecer não só de infância, né, com trauma, qualquer trauma que você tem que você fica carregando, você fica emitindo aquele cortisol, achando que vai acontecer de novo aquilo que traumatizou, né? E isso vai afetando o corpo, vai trazendo inflamação, vai trazendo falta de circulação e sei lá, um monte de outras doenças físicas. cada vez que você se depara com uma situação, assim, sei lá, uma simples conversa e etc., né? Assim, né? Por exemplo, a máscara do selfie ela se levanta rejeitando você e esse tipo de coisa, né? Só que você está destilando raiva, né? Ou seja, numa outra pessoa, geralmente uma pessoa assim acaba sozinha, né? É difícil de estabelecer um relacionamento, né? Porque você está sempre no esse estado de defesa, esse estado de coisa, quando você não está querendo salvar a humanidade, você está querendo dar tiro em todo mundo, né? Tudo é uma merda, tudo não funciona, tudo assim, né, meu irmão, pô, você não, tomando, fica lá você aí com os seus problemas aí, pô, que ninguém gosta de ficar Aí você começa a afastar as passando. pessoas, né? Ao invés É, de agradar todo mundo para ter todo mundo gostando de você, aí você faz o oposto. você faz o oposto, mas na verdade você não tem nem consciência de que é isso, é o seu mecanismo que você desenvolveu para não tomar contato, né? E Uhum, aí, como o ambiente foi hostil demais, né? Assim, com o tempo você vai desenvolvendo, né? Assim, eu tratei uma vez uma pessoa assim, né? Ele tinha até dificuldade de falar, ele gaguejava muito e etc. Mas assim, quando subia, ele era muito na dele, mas quando subia vamos supor assim, quando alguém pisava demais nele, assim, ele ficava, ele mesmo falava que se tornava uma pessoa irreconhecível, né? Tanto é que eu fiz um paralelo na época como o Jekyll Hyde, né? Assim, né? Que assim quando ele cruzava um limite, assim, né? Aquele cara que gaguejava e era tranquilo, assim, né? Cara, ele saía para tudo, entendeu? Né? Não tinha, assim, ele era um acesso de fúria tão grande que ele nem se lembra o que ele fez, uhum, entendeu? Assim, né? Agora, o interessante, né? Assim, né? Quando ele era pequenininho, o pai dele batia nele por qualquer uhum, coisa. Em uhum, hipnose, foi muito interessante. Ele entrou num transe tão profundo que ele saiu do transe assim, ai, 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 ai. Depois ele virou e falou assim, eu sou mais forte, né? Daí eu falei, perfeito, hum. tal. Essa foi a Mas máscara que aí, ele adquiriu para se proteger.
assim, né? Mas assim, ele relata que ele foi cobrador de ônibus, né? Assim, aqui então, quando uma situação, né, de vamos supor, invadia, ele se defendia muito do pai dele, né? Tem uma hora que a única solução para ele que ele desenvolveu para sair daquilo ali é partir para dentro, né? E se um dia as pessoas só bate, pô, bate, tá? Eu quero bater também, porque assim tem gente que perdeu essa regulação, né? Ele entrou no modo, se você falar oi, ele é oi, né? Ah, tá bom, é oi, assim, né? Ele já está armado, né? Assim, Uhum. né? E tem gente que ela, sabe, aprendeu a estar meio tranquilo, mas se passar daqui, né, assim, né, o Jekyll, né, vira Hyde ou vice-versa, não sei quem é o monstro ali, mas assim, é uma alusão muito interessante ao Hulk, né? O Hulk é uma coisa Hum, interessante, né? é mesmo. Nunca Porque tinha pensado nesse eu ponto de vista. chamava ele, eu Uhum. comecei a chamar ele de Hulk, de uma forma de brincadeira, porque a gente falava abertamente sobre isso. Eu falei assim, que o Hulk é aquele cara, né, o Bruce Banner, né, aquele cara que é cientista, tranquilão e tal, mas assim, No tanto é momento que de perigo, tem um episódio que ele está treinando com um Grace, né? E ele está com um reloginho que mostra batimento de cardíaco. Então ele estava aprendendo a controlar. as Ele vai ficando emoções. verde, vai ficando calma, calma, porque ele vira o Hulk quando a raiva vem, né? Uhum. Tanto é que você fala assim, né? Fica verde, tá, fica verde, tá. Aí E depois ele quando não lembrava do uh, que acontecia. É, aí ele quebra tudo e tal, né? o falso self, né, do Winnicott, ele dizia que se manifesta na vida adulta, né, com dificuldade em se conectar com emoções verdadeiras. Aí vem essa máscara, vida Exato, vivida para agradar ou se proteger, ou agrada ou se protege, rela- exato. Viu? relações superficiais ou codependentes, que a gente estava falando que vai criar atração por É pessoas porque erradas. assim, né? Você não pode se aprofundar porque você vai penetrar a camada do eu mais profundo, né? Que ela tá Hum. frágil, né? E vícios, compulsões, ansiedade crônica, como respostas aprendidas para lidar com a dor não elaborada. Então, imagina a quantidade de coisas que a nossa infância pode estar causando no nosso presente, que podem ser resolvidas, né, com uma terapia, com um tratamento, com um mergulho no Você seu eu sabe que interior. eu ouvi de uma mãe uma frase que eu nunca me esqueci. Ela falou assim: você sabe que mãe estraga filho, né? Eu acho, ela falou assim para mim, mãe tinha que morrer no parto para não estragar os filhos. Olha que Aí coisa. é radical, né? Não, eu sei que É, a frase é radical, uhum. mas assim, tem alguma profundidade nessa forma de pensar, né? Não é o ato de fazer isso, mas o quanto, porque é o seguinte, a criança ela vai ser bombardeada pelo tudo que os pais são, né? A religião, a forma, o caráter, várias Uhum. coisas A específicas. Então, política, o, dificilmente até a nossa, profissão, alguém né? sai ileso da sua infância. Até a profissão, Ni- que é, os filhos Profissão, tendem a escolher a mesma profissão. Aí é uma questão que eu acontece não muito. sei, não sei se isso já vem de Acontece, você outra. virou artista, né? Pois é. Mas Mas a onda foi boa de ser será que artista, né? eu tive uma outra que eu vinha como artista, escolhi nascer numa família de artistas, também tem essa questão, né? Pode ser. Eu Na já verdade, pois é. escolher mesmo, na verdade, eu escolhi ao contrário, porque eu não queria viver o que o meu pai viveu de dificuldades como artista, e eu tolhi a minha artista.
interior. Eu não quis Eu passei seguir. por um processo exatamente Hum, igual, né? Só que eu acho que você foi muito mais longe hum, do que eu, né? Mas eu me lembro que eu comecei a desenhar e pintar e etc, hum. né? Até um dia que eu comecei a ver o mundo do marchand, do que é, né? Então eu vi que era uma coisa bem podre mesmo, né? Uhum. E o que Né? eu vi assim como mulher, que a mulher tinha que se submeter sexualmente para chegar a ser uma atriz de sucesso. Na época, talvez isso ainda rola muito hoje, mas foi o que eu observei do meio artístico para a mulher. É que ela era um objeto sexual e que para ela chegar lá em cima, ela tinha que passar pelas mãos, né? Aí eu falei, não, eu não quero isso para mim. Mas também, também fui estudar economia, fiz um trabalho sobre a inflação, descobri que tinha um monte de soluções. Aí eu pensei assim, eles não querem aplicar as soluções, para que que eu estou estudando isso? Eu vou bater contra o muro, cara contra o É, muro. isso que você falou da mulher é interessante, né? Assim, né? Hum, É um paradigma engraçado, né? Eu acho que vou falar uma coisa meio polêmica aqui, né? Mas assim, a gente tem uma ideia, né? Que, por exemplo, né? A maçonaria, né? É assim, né? Ela não, a mulher não entrava na maçonaria porque ela nasceu, né? Eles eram pedreiros, né? Pedreiro é o cara que pega o cinzel e esculpe a pedra, né? Para aquele conceito da edificação do uhum, eu vou lapidar o seu caráter para colocar no tijolo do Castelo Universal, né? O G do Gadu e blá blá blá. Então, né, era natural que era uma profissão de homens e não tinha mulher, né? uhum. Tanto é que o símbolo da maçonaria é o avental, né? Quando você usa o avental, é porque você está trabalhando, né? Está trabalhando na obra, né? Só que Aí o na compasso. caso é uma obra espiritual. Mas é mais engraçado que a mulher continuou, mesmo nos tempos modernos, de fora, né? As reuniões maçônicas profundas, você tem a coisa das companheirinhas e tal, mas a loja branca é uma outra coisa, né? Ela está ali para outra posição. Eu suspeito que talvez ela não tenha ainda no lugar na maçonaria, porque para ela seduzir um cara e subir de grau, é um, dois, três, né? Dependendo com quem está Uhum, ali, né? Da uhum, forma de você atuar, né? uhum. Assim, né? Ou Vai seja, ficando um pouco que mais difícil, isso né? foi proposital para não tentar o próprio homem, assim como Eu não uma sei, religião talvez não muçulmana. seja proposital, né? Talvez não seja proposital. É uma coisa meio intuitivamente as coisas acabaram assim. Você perceba uma coisa até interessante, né? Quando você vai no Daime, né? Assim, né? Assim, as mulheres são separadas dos homens, né? Não sei se você Uhum. já viu isso, né? Bom, a Assim, própria né? Igreja Fica uma Católica fazia mesa, isso. né? Um bolinho de um homem aqui, bolinho de mulher aqui, Uhum, estão separados, né? uhum. Por um As motivo simples, né? religiões, no geral, fazem isso. Né? Mas, O por exemplo, judaísmo assim, tradicional separa, os muçulmanos separam, os católicos separavam. Eu me lembro que separavam. Essas coisas foram mudando, mas. mas assim, a gente vê que certas coisas assim parece um preconceito, parece tudo isso, verdade, mas assim, né, por outro lado, quantas pessoas, quantas mulheres saíram da vida do zero, que não tinha nada, e passou a ter todo o universo só por ser mulher e encontrar Uhum, um cara que bancasse isso. uhum. Tem muito, né? Assim, Tipo você Marilyn imagina eu criar Monroe. uma sociedade A que Marilyn você Monroe eu insere acho que é um símbolo o arquétipo disso, disso entendeu? Um aí, né? arquétipo. É. Mas você vê que o problema é que ela começou a ser muito subutilizada, né? Mas assim, né? Assim, a galera queria ir ali, né? Claro. Assim, bonita, Você gostosa, né? Assim, você vira objeto de obsessão, né? Eles têm o não, preço. é aquela coisa, né? Eu te compro para colocar na prateleira para botar, mostrar para meus amigos, né? Uhum. Tem essa coisa, né? Mas, enfim.
né? Assim, eu acho que a gente Uhum. vai entrar num campo aqui que muita gente não vai gostar, né? A Mas a gente, gente a tem que gente lidar saiu com o pela fato, né? tangente, assim, mas Não, é é porque é o seguinte, né? interessante. Existe, assim, né? Como, assim, né, não dá para negar que existe um percentual social que isso está acontecendo e acontece hoje em dia, né? Assim, né? Então, E né? para unir com o que a gente estava falando, que não foi assim tão saindo da tangente, que tudo isso também é efeito de traumas infantis. Cara, Quase assim, tudo. eu tive um caso tão interessante, assim, uma vez, né? Assim, que era uma prostituta, né? De luxo, né? Que ela competia com a mãe. Quem é mais gostosa que quem, né? Assim, olha, se Isso aquela coisa, você existe tá ficando muito, isso, velha, né? isso Eu que tô é, agora na rainha tanto, da tanto, crista, tanto né? a mãe que não quer aceitar a idade e continua se comportando como a filha, e quando a filha que quer. Isso existe muito, né? Essa projeção, né? Isso é muito nítido, né? Assim, né? Eu vejo um exemplo vivo, né? Assim, né? A minha mãe era bonita e a minha avó era mais bonita ainda, né? Minha mãe era jovem, mas minha avó era mais bonita que a minha mãe, né? Hum. Enfim, era uma coisa complicada, Isso, né? isso é uma coisa que vem de gerações, né? Porque não são os seus pais tiveram os pais deles, então é uma dor a dor que não é transformada é transmitida. Então, se a gente Mas não você vê como é transforma, coisa, o bagulho é tão doido, porque assim, né, você não teve amor, por exemplo, se você não teve amor da sua mãe, muitas vezes você passa a dar aquilo que você não teve, que tem essa possibilidade também, né? Só hum, que do momento que você começa a fazer isso, você faz isso em excesso, fora do desmedido, né? E aí é outro problema, né? Que aí eu às vezes achar fico me esse. perguntando se eu não dei liberdade demais para o meu filho, mas ele disse que está tudo bem. É porque Não, eu acho que. eu não tinha essa Não, liberdade e eu quis dar a liberdade dele se encontrar, dele ser, se encontrar, não ficar carregando as máscaras, a né? verdade, a Ah, verdade é que não existe. Se existisse uma forma certa de criação de um filho, assim, pô, todo mundo tinha seguido aquela rodovia. Cada um vai fazer da sua maneira, né? uhum. Assim, já deu errado, né? Parte desse princípio, né? E segue. Porque não é o que fazer, porque Isso é importante porque também não se trata da gente ficar culpando os pais pelos traumas de criança, porque eles também vêm, se eles atuaram assim, eles também estavam desconectados emocionalmente, né? Então, eles vão repetir esses padrões sem nem perceber. Na verdade, isso é um contínuo, isso é um É, contínuo, mas uhum. você repara que as sociedades mais razoavelmente evoluídas, assim, né, ele expulsa a criança com 18 anos, O né? Canadá faz isso. Eu tava porque eu voltei para a faculdade já em idade adulta e lidei com colegas da faculdade jovens, né? Pessoas saindo da, da escola para entrar na faculdade. E eu tinha uma amiga, ela era 21, sei lá, ela era muito jovem, mas talvez mais jovem, porque ela tinha saído de casa, ou seja, ela falou que a mãe dela, aos 18 anos, falou: pronto, você sai. Para onde? Não sei, você não, aqui você não fica mais. E não era por causa que ela se comportava mal, não, é simplesmente porque era assim que a mãe dela acreditava que tinha que ser, né? E aí o que aconteceu é que ela foi morar com o namorado. Então não sei se isso é uma coisa boa também, né? Porque o adolescente, porque 18 anos você ainda é adolescente, você ainda não tem como se independizar de uma forma saudável, eu não sei se isso é saudável, radicalmente feito assim, 18, pronto, acabou, tem que sair, né? É que, na verdade, a ideia assim, é porque a nossa, a cultura latina, ela tem essa coisa da preservação
do amor, né? Mas assim, Aqui é um o exagero, né? trauma, não, A mulher fica aos 30, 40 anos ainda está em casa. isso aí mas isso é uma coisa muito complexa, porque já começa às vezes o casamento começou por interesse, não existia amor, aí o filho cresce, né? O casal não se polariza mais, né? Então só sobe o filho para polarizar e você mima e em vez de você que a coisa boa, né? É você traumatizar mesmo para ir para fora, para ele tomar mesmo, ver como é que é a vida, o preço e tal, e é difícil, mesmo assim e tal. É isso aí, empurra mesmo, assim, que é Uhum, como uma criança aprendendo a andar, entendeu? Se você botar num andador vai levar um ano, mas se ela cair, levantar, em 3 meses ela está andando. Ou seja, essa empurrada para fora, mesmo sabendo que o cérebro não está pronto e tal, uma coisa assim, né? Se você tiver uma sociedade como a Suíça, não sei, né, que ela já tem uma dinâmica para isso acontecer, né? Ela já sabe com 18 anos as estratégias né? E aquela coisa, né? Sempre alguém vai arrumar uma confusão, né? Assim, por exemplo, ah, se você pegar uma faculdade como Harvard, né? Assim, né? Com 1.000 alunos por ano, né? Com certeza uns 3 ou 4 vão arrumar uma confusão ali, vai rolar com uma coisa certeza. séria, né? Não, né? Isso vem Não, de uma projeção de Hollywood. é, Todos os filmes mostram isso. Mas falando assim, em termos de como a gente sai desse ciclo vicioso, né? Um caminho de cura para a gente reconstruir o nosso self perdido. O Winnicott dizia que é na brincadeira que o self verdadeiro emerge. Era isso que você estava falando, que na terapia lúdica a é criança aquela, vai o brincar. famoso homo illudens, né? Assim, né? Uhum, A criança, ela não tem a ferramentária verbal para explicar as emoções. Então, você vai observar na brincadeira, né? Que tipo de brincadeira uhum. que está acontecendo, né? Vai falar muito. E outro tipo de Tá, terapia seria que é centrada na escuta empática, ou seja, liberdade emocional, integração do self é que, na verdadeiro. verdade, é aquela coisa que ele não teve, entendeu? Você tenta dar, né? A empatia, o Uhum. carinho, a atenção, entendeu? Assim, né? Tipo, né? Então, E é penoso, né? Mas, enfim, também são sugeridas ferramentas como arte-terapia, constelação familiar, que eu não conheço muito, mas já ouvi falar. eu Eu, é assim, Eu, né? Eu não vou falar muito não, não, sobre isso não. porque eu tenho minhas ressalvas, mas enfim. Hum. E psicoterapia profunda, isso sim. Agora, Sim, aquela coisa, o né? que que é De, EMDR? não sei. Não sei. Que isso era uma coisa que o Winnicott sugeria. Enfim, A gente não é é, especialista em Winnicott. tornar-se você. Basicamente a ideia dele, né? A ideia dele através desse processo todo de atenção e cuidado e tal, né? Você ir desmontando essa máscara, né? E uma coisa que eu acho bem interessante é você. Em inglês seria reparenting, mas você se tornar os seus próprios pais, ou seja, você começar a se cuidar, tomar esse cuidado de você mesmo que você não teve, Uhum. que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente crescer emocionalmente e recuperar a espontaneidade e o senso de presença. Pois Esse é é. o sinal de cura, sinal de cura. Bom, Boa. a Vamos gente ficando por aqui? vamos ficar por aqui. A gente falou muito e deve ter instigado muitas emoções, pensamentos, etc. Então, por favor, compartilhem aqui. Compartilhe e critique a gente, pode criticar. Pode malhar. É, Também não vale xingar o que não pode.
mas certo. pode. Ah, então, né, compartilhem com as pessoas que vocês acharem que vão se interessar por esse assunto, que eu acho que deveria ser todo mundo, porque eu acho que todo mundo passa por algum trauma de infância. E cliquem em like e até a próxima. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Beijo.